Você já se pegou em um momento de profunda introspecção, percebendo que o peso que antes esmagava sua alma simplesmente diminuiu, mas você não consegue apontar o dia exato, o evento grandioso que marcou o fim da dor, sentindo apenas um suspiro de alívio e a capacidade renovada de seguir em frente. A vida, com suas incessantes demandas e a cultura da solução rápida, não nos ensina a reconhecer a cura silenciosa, aquela que não tem fogos de artifício, nem um dia certo no calendário. E isso nos leva a uma dúvida cruel. Será que estamos estagnados ou a verdadeira transformação, aquela que nos forja, está acontecendo em segredo, longe dos holofotes e da nossa própria percepção consciente? E se o que você acredita ser confusão ou retrocesso for, na verdade, os sinais invisíveis de que a jornada de sua individuação já está mais avançada do que você ousa imaginar? A sabedoria de Carl Jung nos oferece uma lente para compreender este fenômeno sutil, ensinando-nos que a cura nunca é um retorno ao que éramos, mas uma radical transfiguração, um movimento da psique em direção à totalidade do self, o nosso centro organizador. Assim como o alquimista não restaura o metal, mas o transforma em algo novo e mais nobre, a dor não nos devolve ao passado, mas nos impulsiona para uma nova existência. Porque depois de certas travessias não somos mais os mesmos. E isso é o sinal supremo de que o aprendizado foi integrado. O que você experiencia como um alívio discreto é o início da integração da sombra. Um processo onde o que estava reprimido e nos assustava se torna recurso e sabedoria. O verdadeiro amanhecer na alma, na visão junguiana, não é anunciado por um clarim, mas se espalha como o nascer do sol, quase imperceptível no começo, mas irreversível em sua luz, confirmando que o processo de individuação está em pleno curso. E é sobre reconhecer estes sinais silenciosos, os indícios de que o seu caminho para a inteireza está se consolidando, que vamos mergulhar agora. O primeiro sinal, que é a aceitação da dor como mensageira da sombra, é a etapa crucial, onde abandonamos a ilusão de que a cura é a eliminação do sofrimento e passamos a compreendê-lo como um convite ao despertar da consciência. Jung dizia que não há consciência sem dor, e essa máxima muda completamente a perspectiva sobre o que nos aflige, pois o sofrimento deixa de ser um castigo e se revela como a voz da psique que nos tira do automático, obrigando-nos a encarar o que deixamos de lado por medo, por costume, ou por estarmos presos às demandas da persona. A cura começa, portanto, não quando a dor vai embora, mas quando você decide escutar a mensagem que ela traz, transformando o questionamento angustiado de "por que isso aconteceu comigo?" para a indagação sábia de "para que isso aconteceu comigo?". Nesse momento de virada silenciosa, você transforma o que te feriu em sabedoria, iluminando o que estava escondido na sombra, e a dor, que antes era um peso, passa a ser parte integrante e respeitada do seu crescimento, um rito de passagem para a consciência. Em seguida, a cura se manifesta através da desidentificação da ferida, que é um movimento profundo de separação entre o self e a narrativa limitante do trauma. As lembranças permanecem, as pessoas e os lugares continuam existindo na memória, mas o peso emocional, aquele nó na garganta, não é mais o mesmo. Não se trata de esquecer, mas de aprender a olhar para o passado de outro jeito, onde o que antes era um espinho se transforma em uma lição. E a dor vira memória, não mais identidade, pois você já não está mais preso à história de quem sofreu, mas sim à força de quem se tornou. Esse é um dos sinais mais bonitos da cura, quando você pode revisitar o que o feriu sem se perder lá de novo, percebendo que a marca, embora ainda exista, agora apenas recorda a força de sua reconstrução, e não mais o que lhe aconteceu, permitindo que você olhe para a pessoa que foi com carinho e compaixão, entendendo que o passado, ao deixar de ser um inimigo, finalmente liberta a energia para o presente. O terceiro ponto é o acolhimento da não linearidade do processo, que exige a aceitação de que a cura tem o seu próprio ritmo, um compasso que pertence à alma e não ao cronômetro frenético da mente. A gente cresce num mundo que valoriza a velocidade, exigindo que a dor seja resolvida e esquecida rapidamente, mas a psique se move como o mar, com suas marés cheias e seus recuos. E você deve entender que os dias em que tudo parece voltar ao começo não são retrocessos, mas parte do fluxo de reorganização interna. Tentar controlar o ritmo da cura, ou se culpar por não estar curando rápido o suficiente, é uma armadilha da persona que só faz a ferida se esconder. A verdadeira cura acontece quando você permite que ela ocorra, quando dá tempo ao corpo, à mente e ao coração para que se reorganizem de forma natural. É como cuidar de uma planta. Você não puxa as folhas para que ela cresça mais depressa. Você a rega e confia no tempo do florescer.
E o simples ato de continuar tentando, mesmo nos dias de dúvida, já é um passo enorme no caminho para a inteireza. A transformação da solidão em temenos, o quarto indicador de cura, é a mudança na relação com o silêncio, que deixa de ser um vazio aterrorizante a ser preenchido por distrações e barulho, e se torna um santuário interno, um espaço sagrado de encontro com o self. Quando a mente está ferida, o vazio assusta, pois o medo é o de se deparar com o conteúdo da sombra, e por isso a pessoa busca constantemente o ruído externo para evitar o encontro consigo mesma. No entanto, quando o coração começa a se reorganizar, o silêncio virá a casa, o lugar onde você pode finalmente se escutar sem máscaras e sem filtros, percebendo que estar só não é sinônimo de solidão, mas sim de plenitude e presença de si. A solidão se transforma em uma aliada, um descanso necessário, onde você recupera a energia gasta em agradar o mundo externo e a capacidade de se sentir bem na própria companhia, de se bastar. É uma das formas mais puras e mais maduras de liberdade interior. Por fim, o quinto e talvez mais profundo sinal é a dissolução da necessidade de provação. Quando você finalmente cede o impulso de justificar cada escolha, cada passo ou cada silêncio para o mundo, marcando o declínio da tirania da persona. A cura, ao se consolidar, te ensina que a paz não é algo que se busca fora, mas algo que se constrói dentro, e a consequente sensação de leveza faz com que a opinião alheia perca o seu poder. Você para de gastar energia tentando entender o porquê de tudo, ou querendo consertar a imagem, pois entende que nem tudo merece uma resposta, e que às vezes o silêncio é a atitude mais sábia. Isso não é frieza, é amadurecimento. É a postura de quem não se importa mais em parecer algo para os outros, mas está totalmente focado em ser e em viver sua verdade, revelando que a sua força está na aceitação de suas luzes e sombras e não mais na necessidade de validação externa. Veja a beleza da sua transformação. Se antes você vivia na defensiva, gastando sua energia para mascarar a dor e agradar às exigências da persona social, hoje você respira no temenos sagrado da sua própria presença, e sua postura fala mais alto do que qualquer explicação. Aquele que se feria e se perdia no turbilhão da emoção, cedeu lugar ao indivíduo que observa a onda, mas não se afoga, que acolhe a sombra sem ser dominado por ela. Sua cura é um testemunho silencioso de que a maior força está em aceitar a totalidade do self, permitindo que a luz e a escuridão coexistam em paz. E o caminho da individuação o tornou mais compassivo consigo mesmo, mais sábio na escolha do silêncio e, inegavelmente, mais inteiro. Se esta jornada pela cura silenciosa, ancorada na profundidade da psicologia de Carl Jung, tocou a sua alma e acendeu uma nova luz em seu processo, então ajude-nos a espalhar esta mensagem vital. Curta este vídeo para que esta sabedoria alcance outras almas em transformação. Inscreva-se no canal para continuar trilhando o caminho do self e deixe um comentário. Compartilhe o sinal mais sutil que você percebeu em sua própria cura ou apenas escreva: o self está no comando.